Vamos ouvir o solo de Somente Crer. Vamos receber mais uma porção da palavra do Senhor nesta noite. Boa noite com Jesus. O Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos de pé. Nós vamos ler a palavra nessa noite, uma noite de memória ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. A escritura que o profeta usou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Aos Colossenses, capítulo 1, carta do apóstolo São Paulo, a partir do verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Bom, ele é a cabeça do corpo da igreja. Se ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Não é isso? Ele é a cabeça do corpo. Você é o corpo dele? Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Você está reconciliado com ele? Não está intrigado, né? Intriga, discórdia, de mal, né? Mas ele reconciliou através da cruz, do sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Aleluia. No corpo da sua carne. No corpo da sua carne. Esse corpo é sua carne. No corpo da sua carne. Vocês estão entendendo? No corpo, ele é a cabeça do corpo. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu vou falar meu nome, Daniel, estou feito ministro. Se eu não fosse ministro, eu não deveria estar aqui. Aqui foi Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando. E aqui tem que ser, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então, isso tem que ser o seu pastor. Agora, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A Bíblia não fica nova? Você não vai se vendo como parte dele? Hã? Vai ou não vai? A esposa não é parte do marido? Se ela casar com comunhão universal de bem, se ele separar dela, tem que dar metade para ela. Se ele separar, né? Mas Cristo não separa da sua noiva. Não separa. Então, tudo que é dele é da noiva dele. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esse é o mistério, esperança da glória. Aleluia. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Que Ele possa operar em nós poderosamente. Oremos. Senhor nosso Deus, é bom quando nós começamos a sentir que somos parte de Deus, que temos um relacionamento sincero, um relacionamento universal com esse Deus que é Criador dos céus e da terra. Nós nos sentimos importantes, nós nos sentimos, como nós já ouvimos, como beneficiários. Temos os benefícios de tudo aquilo que Deus é, da cura divina, da libertação, da alegria da nossa salvação. Senhor, porque somos parte de Ti, somos parte do Senhor, e por isso o Senhor é o cabeça desse corpo,
E esse corpo somos nós, sua igreja, sua noiva chamada, querida, predestinada, eleita antes da fundação do mundo. Neste mundo, nesta hora do qual nós vivemos, foi manifesto tudo aquilo que está na terra, também nos céus, uma semente da eternidade que manifestou nesses corpos humanos. E aqui, Senhor, nós podemos ter o absoluto, esta certeza, que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é a parte celestial, na parte humana. E isso nos dá o direito, a certeza e a segurança da esperança do qual está por vir. Em nome de Jesus Cristo, nós esperamos com confiança a esta hora bendita e maravilhosa da ressurreição daqueles que dormem no Senhor, porque antes da sua vinda eles ressuscitarão e nós seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Oh, isso é maravilhoso! Enche os nossos corações deste gozo, desta certeza, desta confiança, desta segurança, e que possamos marchar firmes e fortes até a esta hora que está por vir, até a hora da sua aparição. Ajuda-nos, Senhor, a cada momento nós estamos confiados em Ti. Em nome do Senhor, aqueles que estão e os que não estão em viagens, ó Deus, e mesmo aqueles que vão ouvir através dos vídeos, nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis vos assentar. A Bíblia revelada, ela traz estímulo. Mombrana diz que a revelação é quando você vê o que você é. Isso traz estímulo. Um exemplo, você achar que você é um pobre, um necessitado, que mendiga as coisas a Deus, isso não traz um estímulo, né? Mas saber que você é parte de Deus deve te estimular muito, não deve? Deve trazer estímulo, encorajamento para nós vencer esse mundo do qual nós vivemos. Nós estamos aqui em um campo de testes. Essa mensagem do nosso profeta William Marrio Branham, Elias, precursor da segunda vinda, prometido em Malaquias 4:5, São Mateus 17:10 e Apocalipse 10:7. Promete para nós um restaurador. E restaurar não é pôr uma peça original. Não é isso? É colocar um farol que quebrou daquele carro, e ele é um carro um tanto antigo, então você tem que pôr um farol original. A fé da noiva é original, aleluia. Ela é a fé dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20, né? Nisso estamos
firmados. E o profeta, pregando essa mensagem, nós vamos recapitular um pouquinho. Ele diz que esse mistério, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, nós vamos aprender que Cristo, nós devemos prestar atenção a isso. Cristo é a unção. Por que que Jesus, ele foi o Cristo? Quem sabe? Por quê? Por que que Jesus foi o Cristo? Porque Deus estava morando nele. O Espírito Santo. Isso é, às vezes nós não damos conta de captar e conceber, porque isso, na verdade, é grandioso demais para seres mortais como nós somos. Você já pensou Deus morando em seres mortais? Então o Espírito Santo, que é Deus, aquele mesmo Espírito Santo, ele está prometido para morar em você. Então, Deus morando em Jesus, como homem, por isso que ele era o Cristo. Ele era um ungido. Ungido é Cristo. Nós só podemos ser Cristo em nós. Cristo só pode estar em nós se o Espírito Santo está em você. E uma vez que o Espírito Santo está em você, você é ungido, porque Cristo é a unção no homem. Então, Cristo é uma unção. É Deus morando em você. Agora, isso responsabiliza nós de Deus morar em nós. Por isso que você já tem ouvido que o mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo, tem palavras que vêm, no caso para mim, e quem sabe eu vou partir falando, já falei muitas vezes isso, não sou eu, mas creio que o Espírito Santo, você já deve ter ouvido, o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, é o mesmo Espírito Santo que habita em você. É o mesmo. Agora, isso faz nós até tremer, né? Isso faz nós ter consciência de tudo isso. E esse mistério oculto de Deus, que ele tinha antes do mundo começar, o profeta diz que estava na parte profunda da mente de Deus, e ele estava tentando e ia realizar. É como um casamento que o moço pensa em casar, e quando ele casa, constitui uma família, logo vem os filhos. E aquele pai que tem, hoje é poucos, né? Mas antigamente tinha 15 filhos, 20 filhos. Só em um casamento, em um relacionamento, havia ali 20 ou mais filhos.
E todos aqueles filhos estavam no Pai. E aquilo que uma vez estava na mente de Deus, diz o profeta, ele estava tentando ir a realizar aquilo. E você pode se ver como este que o Espírito Santo habita em você, se ele realmente habita em nós, como habitou em Jesus, não é isso? Você pode se ver que você era um desses que estava na mente de Deus. Você estava na mente como atributo. E ele ia constituir uma família. Antes não se via nada, né? E o profeta diz, não tinha nem mesmo a lua, estrelas, átomo, molécula, nada. Porém, ele não era exatamente Deus, porque Deus é um ser adorado. Mas o profeta diz aqui que nele ele desejava que seus atributos fossem expressos, vistos. Aqueles filhos que antes não eram vistos, porque estavam no Pai, é até bonito, né? Você chegava assim, já pensou uma família de 20 filhos? Não é bonito? Saber que todos aqueles estavam no Pai. Você estava no Pai, aleluia. E o profeta diz, e ele desejava que esses atributos fossem expressos, fossem vistos, manifestos. Nele estava amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, nele havia de estar um curador. E todos esses grandes atributos que nós já vemos expressos, eles estavam em Deus. Estava tudo em Deus. Jesus estava em Deus. Você estava em Deus. Nós estávamos todos no pensamento. Por isso que ele é o princípio de toda a criação. Deus é eterno, não é eterno? Hã? Não tem princípio nem fim. Mas, na criação de Deus, nós estávamos na mente dele. Nós estávamos todos em Jesus. Quando ainda nós não éramos manifestos em corpos humanos, em carne humana. Por exemplo, os filhos agora estão manifestos em carne. Mas e antes deles ser manifestos na carne? Eles estavam em outra forma nos lombos do Pai. Não é isso? Mas agora eles estão manifestos na carne. Por isso que Deus manifestou em carne, o Verbo se fez carne. Nós não podemos dizer que a carne não tem valor para Deus. A carne do incrédulo, dos descrentes, na verdade elas não têm mesmo. Porque tudo que é do pó volta para o pó. Mas
a sua carne tem valor para Deus. Aleluia. Porque nós seremos transformados. E Ele vai transformar a sua carne, o seu corpo. Deus precisa do elemento, do pó. Deus precisa do corpo físico para que nós tenhamos o corpo glorioso. Sem o corpo físico, nós não seremos glorificados. Por isso que Ele precisa da sua matéria. Aleluia. Porque você foi predestinado por Ele antes da fundação do mundo. Talvez você não possa entender isso, mas sua alma entende isso. Deus precisa da nossa matéria, do elemento. Porque sem o elemento, o pó, sem a nossa carne, transformar o quê? O que já existe. Você vai transformar a água em vinho? Você precisa da água. Quem crê que nós vamos ser transformados? Vamos? Então Ele vai transformar o que já existe. E teremos um corpo semelhante ao dele, glorioso. Então, Ele criou os anjos. A primeira coisa que Ele fez foram os anjos. E eles os adoraram. Agora, Deus fez, todo o propósito de Deus era para que o homem o adorasse, né? Ele fez os anjos. E o profeta diz, e eles o adoraram. Isso fez Deus, e Ele começou dali. E os anjos começaram a adorá-lo. Isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Nós nem pensávamos isso foi milhões de anos lá atrás. Não havia nem molécula. Estava longe de nós ser manifestos. Não é isso? Porque os filhos só vão ser manifestos quando o pai casa. Quando ele encontra a sua parte. Por isso que a noiva, a igreja noiva é a parte de Jesus. Porque ela gera filhos, aleluias. E você é gerado da palavra. Não de um sistema, nós vamos ver isso. E o profeta diz, agora quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Então não tinha nada na parte física. Não havia nada, era tudo trevas, não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Ele então era Deus. Assim como ele perguntou a Jó, onde estava tu quando eu fundava o mundo? O irmão Brana vai mostrando isso porque nós temos tendência para reclamar. Nós estamos passando por um caminho muito estreito. Por uma porta estreita, aliás. O caminho é estreito, mas tem uma porta. Estreita é a porta. Apertado é o caminho. Jesus disse, são poucos que entram por ele. E para entrar por essa porta estreita, tem que ter eleição, predestinação. Porque nós somos provados em tudo. Não quer dizer que as pessoas aí fora não são provados. Ou eles não têm problemas. Mas isso que nós falamos que nós temos problemas, isso não é problema. Isso é solução, aleluia.
Porque Ele já deu solução para tudo. Ele já não deu solução para o nosso problema? Quem acha que já deu? O Calvário deu ou não deu? Hã? Está tudo consumado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós temos que passar por esse caminho estreito. Vai prestando atenção nisso. Mas nós estamos como Jó. Nós já falamos, nós estamos recapitulando. E Jó lá raspando na prova, né? Na prova, e ele raspando sua chaga, suas feridas e reclamando do nascimento, por que eu vim para o mundo, eu deveria morrer, eu não deveria ter nascido. Aí Deus acordou Jó. Você sabe que nós estamos precisando de acordar e ver quem nós somos? O eleito não deveria reclamar de nada. De nada, de nada, de nada. É vergonhoso quando um eleito, um predestinado, está reclamando da vida. É vergonhoso. Porque se nós somos beneficiários de todas as coisas, aquele sol lá, o nascer do sol, que foi a ressurreição, e nós ressuscitamos com ele, olha, nem a morte segura o eleito, a sepultura, o inferno, porque tragada foi a morte na vitória, aleluia. Ele ressuscitou. Mas nós estamos choramingando, não é assim? Quem concorda? Erga a mão aí. Quem concorda? Parece que tem gente que não reclama. Mas, na verdade, na maioria, nós reclamamos. Só vi uma provinha. Ah, meu Deus, onde estava tu quando eu fundava o mundo? Você estava nele? Estava? Então você está nele também, aleluia. Se você estava lá, você está aqui também, nele. E ele perguntou a Jó, onde, veja, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Vê agora onde estavas, vem, isso foi muito remoto antes da terra. Então, se Jó estava lá, eu estava lá também. Aleluia! Você estava? Você precisa ter convicção, hein? Se você falar amém e estava sem ter convicção, você não estava, não. Você estava lá? Porque depois que Jó viu que ele estava lá, depois que Jó viu que ele estava lá, aleluia, ele diz, eu sei que meu Redentor vive, e eu verei em meu próprio corpo. Ele viu a ressurreição, ele viu Jesus ressurgindo dentre os mortos, esse que veio fazer o conserto através do seu sangue, para nós todos. Ai de nós se não fosse o sangue derramado, porque ele pagou o preço. Nós é forgado demais. Você sabia que Deus me permite, eu estou pondo no meio, a mulher não deve ser forgada demais também, só para esperar no marido, né?
E o marido tem que sustentar a mulher mesmo. Agora eu vou defender as mulheres. Eu bati, mas também vou. Né? É ele que tem que sustentar a mulher, não é a mulher que tem que sustentar marido, não. É verdade ou não é? É Cristo que sustenta seu corpo. Lê Efésios 5, a partir do verso 27. Efésios 5. Cristo é aquele que alimenta o seu corpo, sua igreja. Mas a mulher também, o marido ganha e ela joga fora, né? Parece que nós estamos mais ou menos assim. Deus dá para nós joga fora. Ah, não é meu. Cura divina não é minha, libertação não é minha, nem a salvação nós estamos crendo naquilo que Deus deu para nós. É verdade ou não é? Nem nisso nós estamos crendo. Deus nos deu e nós estamos jogando pela janela. Misericórdia. Mas quando Jó viu que ele estava lá, ele parou com aquela murmuração. Nós vamos parar com isso. Amém? Quando nós vermos, e nós devemos ver o que nós somos. Veja, e Deus tinha aqui um propósito, esse mistério escondido. E ele tinha na sua mente, o profeta diz. Agora, ninguém sabia nada sobre ele, porque era um segredo. Um mistério é um segredo. Nós vamos entendendo isso. Esses filhos é um mistério do Pai. Como que pode, gente? Vamos pensar nisso. Vem cá, irmão Wesley, isso é bonito demais. Vem aqui, irmão Felipe. Vem os dois aqui. Vem aqui na frente para ficar filmado. O Gabriel, o Felipe não está aí. Eu vou fazer um tipo. Vem cá. Isso é bonito. Esse moço bonito aqui, ó, estava dentro de um pai feio desse. Bonito. Bonito também, né? Já pensou? Quantos anos o irmão Gabriel tem? 18. Há 19 anos não via esse menino bonito, esse moço bonito. Estava dentro desse homem aqui, ó. Esse é o mistério. O mistério é o irmão Gabriel em carne. Vocês estão entendendo que esse é o mistério de Deus habitar em carne em você? Esse era um mistério que estava escondido. Amém. Tem mais dois, né? Irmão Felipe, irmão Lucas. Eu estou usando o tipo que isso grava bem. Cada pai é assim. E o profeta diz: o grande mistério de Deus, de como é um segredo, e ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. É porque as coisas naturais explicam as espirituais. Por isso que nós temos que usar tipo. Deus trabalha assim, Deus é tão simples, mas, no entanto, ele é profundo. Aleluia! A palavra é simples, mas, no entanto, ela é profunda. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não entenderam. Os anjos vê nós assim e falam: puxa vida, você sabia que você está acima dos anjos? Quem sabia disso? Hã? Não desmerecendo as hostes angelicais, mas nós saímos dele, aleluia! Nós saímos dele. Veja, até os anjos não entenderam, veja, ele não revelou. Essa é a razão porque, sobre o nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria.
Os homens, todo mundo queria saber. Já pensou se os homens soubessem o dia que Jesus ia vir? Aí era fácil, né? Aí todo mundo falava, não, agora eu vou acertar a minha vida. Não é assim? O homem só deixa para cima da hora. Tem que fazer um negócio, é tudo na última hora. E é bom que o profeta diz que nós não saibamos mesmo, porque nós temos que andar preparado a todo momento. Não é isso? Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Não é isso? Que a morte, ela antecipa. Você sabia que a morte antecipa a vinda de Jesus? Aqueles que morrem em Cristo, eles estão lá na sexta dimensão? Eles já estão bem mais próximos, vamos dizer, seguros. Eles estão lá num lugar de descanso. Paulo falou lá em Tessalonicenses que aqueles que dormem, o Filho de Deus não morre, aleluia. Ele dorme, vai tirar um soninho, estão em descanso. E eles queriam aqui saber, diz o profeta, inquirindo Jesus quando ele estava sobre a terra, saber quando ele viria. Ele disse, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. A parte humana não sabia. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. E é um segredo. Olha, mesmo em Jesus tinha a parte humana e a parte espiritual. Você tem a parte humana e a parte espiritual. E às vezes nós não confiamos que é Deus morando em nós porque nós temos a parte humana. Olha, Jesus não é Deus, ele não tinha que saber do dia da vinda dele? Por que ele falou que não sabia? Irmã Eva? Ele não sabia, nem ele. Só meu pai que sabe. A dificuldade, por isso que nós temos dificuldade de ver Deus em nós, porque é a mesma dificuldade que eles tinham. Mas como que ele se diz Deus e não sabe? Porque aquele homem, Jesus, era a parte humana de Deus. Você é a parte humana, mas se o Espírito Santo está em você, Deus mora em você, aleluia. O Jesus falava, eu só faço o que o Pai me manda. Não é assim que ele falava? Eu não faço a minha vontade, mas na oração do Pai Nosso ele não disse isso? Seja feita a tua vontade. Humano, a parte humana era submissa à parte espiritual. Assim nós também somos humanos. Falhamos, não falhamos? O Filho de Deus só não peca. Porque você sabe o que é pecado? Nós já aprendemos. E isso tem que ficar claro em nós. Você sabia que você não peca? Quem sabia aqui? Nós não pecamos. Porque pecado é incredulidade, é não crer na revelação. Na verdade, o pé da letra, incredulidade é não ter a revelação. Porque quem crê realmente é revelado. Aleluia. Tem o crente revelado. Tem aquele que diz que crê e até viu Deus, porque o diabo já viu Deus, mas ele é um crente sem revelação. Você já viu um crente sem revelação? Tem também. Aquele que vê. Você sabia que tem crente que só crê quando vê? E Jesus falou, bem-aventurado foi aqueles que não viram e creram. Aleluia! Bem-aventurado.
é aquele que não vê e crê. Então, essa parte humana, por isso que a divindade é uma unidade entre o homem e Deus. Jesus era o homem, olha aqui para mim, Jesus. Há 2000 anos atrás, esse corpo aqui era Jesus. Mas o que estava dentro dele, o Espírito Santo que estava nele, que guiava ele em toda a verdade, era Deus. Aleluia. Quando ele chorava, era o homem. Quando ele comia, era o homem. Quando ele dormia, era o homem. Não era assim? Quando ele sorria, era o homem. Quando tinha necessidades, era o homem. Precisava comer, vestir, tomar banho, alimentar. Mas, quando ele falava, era Deus. Aleluia. Quando ele disse para Lázaro, saia da sepultura. E quando Lázaro saiu, ali era Deus falando, aleluia. Deus no homem. Você crê que esse Deus está em você? É difícil até nós ver isso. Por isso que eles tropeçaram em Jesus. E por isso que eles tropeçam hoje novamente. Porque se brincar, nem nós crê nisso, que nós somos o corpo de Deus na terra. Olha, gente, se o Espírito Santo, se você é o templo do Espírito Santo, o que você pode mais ser, a não ser corpo dele? Hein? Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ser seu corpo, aleluia, sua carne, seu osso, seu sangue. Isso precisa ter revelação. Como nós já aprendemos que Pedro teve a revelação que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Lá em São João 6, somente ficou aqueles que tinham a revelação que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro diz, para onde iremos nós? Somente de ti provém palavras de vida eterna. Sabe por que o eleito, ele ama a palavra? Porque ela é palavras de vida eterna. Ela alimenta a alma do eleito, é a verdade. Porque se não alimentasse, ia embora daqui. Mesmo Jesus falando, vocês não querem ir embora? Mas o eleito não vai. Porque a alma, tudo que você ouve, a tua alma diz é verdade. É verdade. É verdade. Às vezes até o homem de fora não está crendo, viu? Porque se você olhar pelo seu espírito que você é, você vai se autodenominar miserável homem que eu sou. Mas se você olhar como Paulo, o mesmo Paulo que olhou através do seu espírito e se autodenominou miserável, mas se você olhar também como ele olhou e disse assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aí você vai ver um quadro diferente. Aí você vai poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o profeta diz, essa é a razão. Então, porque houve um espaço de meia hora e 7 trovões fizeram soar suas vozes, e João foi até mesmo proibido escrever isto, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá.
quando ele virá. O profeta diz, é uma boa coisa que ele não revele. Não. Agora tem uma coisa, tem um povo que ele já se deu a revelar, ele já revelou para esse povo. O mundo é para que o mundo não saiba, mas para que esse povo saiba a hora que ele ia voltar. Você sabia que Cristo já voltou? Quem sabia? Quem acha que Cristo já voltou? Já voltou. Cristo é a palavra. Ele já voltou para morar na sua noiva. Agora estamos esperando a hora da aparição dele no corpo físico. Aleluia. E ele está morando. Ele está morando no seu corpo noivo agora, para encontrar com o seu corpo físico. Será um encontro físico. Sabia? Físico glorioso. Nós vamos ver mais à frente. E ele tem mostrado, ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Para o mundo ele está escondido, mas do seu povo ele não está escondido. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo, expressando qual é a grande meta de Deus, e agora, neste último dia, Ele tem revelado e amostra. Aleluia! Nesse último dia Ele tem revelado e amostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui nesta noite o que o Senhor tem tido em sua mente, desde o princípio o tem expresso. Você é a expressão de Deus, porque Ele revelou esse mistério. Agora, ele diz aqui, vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto. Isso tem que ter um significado para nós, porque senão nós somos religiosos. Nós estamos sem força espiritual, como nós já ouvimos, porque nós não sabemos o que nós somos. Conta-se que isso daí a gente já até viu. Às vezes tem um meninão desse tamanho assim, desse tamanho, do meu tamanho, cada braço que dá dois do meu. E tem aqueles meninos crescidos, né? E aqueles pequenininhos ficam batendo nele, ele chorando. Nós está desse jeito. Qualquer tapinha que o diabo dá, nós abrimos o bocão. Se aquele menino, na hora que ele descobre a força que ele tem, ele só dá um tapa assim no moleque, o moleque fica rodopiando. É assim somos nós. Se nós soubéssemos o que nós somos. Veja o que o profeta diz. Vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto. Porque se nós não conhecer isso, nós vamos ficar no fracasso a vida toda. Miserável, 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 miserável. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos dizer, vamos parar com isso. Fala para você mesmo. Vamos parar com isso. Porque o irmão Brana falou qual que era o pior inimigo que ele tinha. Quem era? Era o diabo? Quem acha que era o diabo? Era ele mesmo. E ele falou, é William Brana que impede a Deus operar.
E o profeta diz: então, vocês podem ver o grande significado que tem sido conhecer isto, então tentar trazê-lo para as pessoas, vem trazer para as pessoas. É só para os eleitos mesmo. Então, eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar isso, tal como Deus o tem revelado a mim. Agora, se vocês desejam anotar isto, ele fala aqui de São Lucas 24, que nós já vimos isso no culto passado, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós estamos recapitulando o que nós ouvimos no culto de sexta-feira passada. Os 2 discípulos, os apóstolos, a caminho de Emaús, e Jesus saiu por um momento depois da sua ressurreição, e eles estavam a caminho de Emaús, indo pelo caminho, pensando e conversando e chorando. Ai, Deus está com dó de nós. Nós chorando, miserável, miserável, miserável. Irmão, eu gosto do profeta, que ele fala quando Moisés estava ali na beira do Mar Vermelho, montanha do lado, Mar Vermelho na frente, Israel atrás, e Moisés lá, o que eu vou fazer? Ele tinha a palavra falada, nós temos a palavra falada. O irmão Brana disse que Moisés precisava era de um pontapé. Um pontapé. É só profeta para dizer uma coisa dessa. Ele tinha tudo. E os discípulos na mesma condição. Indo pelo caminho, pensando e conversando, chorando. Devido à sua morte, eles deviam estar gritando e pulando: glória a Deus, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós, aleluia, Ele vai ressuscitar ao 3º dia. É assim que o crente tem que fazer e crer. É ver a hora que Deus está atuando. O profeta diz que o homem só olha para as coisas que Deus fez, para aquilo que Ele vai fazer, mas não vê aquilo que Deus está fazendo. E eles deviam estar alegres, glória a Deus, aleluia, Emanuel, Deus conosco, Emanuel nos visitou, Ele desceu à terra, Ele se fez carne, Ele morreu na cruz, Ele tomou sobre si os meus pecados, Ele foi crucificado, Ele foi levado à sepultura, mas Ele vai ressuscitar. Essa era a mensagem deles, mas eles estavam chorando, lamentando pela sua morte. Eles não estavam vendo aquilo que Deus estava fazendo. Será que nós estamos vendo o que Deus está fazendo agora? Será? Será que nós estamos vendo Deus em carne em nós? Olha, eu vou dizer uma verdade. Isso daqui não é ensinamento para enfiar a goela abaixo, não. Isso é revelação. Você tem que ser revelado do que você é, senão você não vai no arrebatamento. Isso daqui não é fazer ninguém crer nisso à força. Isso é dito por aí, falso ensinamento. Mas é falso para os falsos, mas para o verdadeiro, aleluia, é Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia. Como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Nós precisamos saber. E eles pensavam que não tinha absolutamente nenhum valor aquilo. Olha só, eles pensavam que aquilo não tinha nenhum valor.
Eles haviam tomado o seu Senhor, o crucificaram. Eles estavam indo por ali chorando. Quando o homem pensa que não tem valor, quando os incrédulos, quando os falsos pensam que não tem nenhum valor, você vê Cristo em você, morando em você, em carne humana, para o eleito, para a noiva, tem valor. Aleluia! Tem valor. Por isso, e isso significa, sabe o quê? Arrebatamento. Transformação. Ressurreição. Aleluia! Precisa ver isso. Senão nós não vamos sair do sepulcro. Nós vai sair de lá que nós não sabemos nem quem nós é. Você sabe quem sai do sepulcro? Cristo. Se Cristo está em você, Ele te levantará da sepultura. Porque a sepultura pode segurar Cristo. Ela pode segurar a carne e o osso lá. Mas o Cristo vem, toma carne e osso e levanta em outro corpo. Aleluia! Glória a Deus! Os seus restos mortais podem ser apodrecidos. O dele não. Porque foi profetizado a respeito dele. Que ele não viria corrupção em seu corpo. Porque ele foi nascido da palavra falada. Mas nós viemos de um ato sexual. Corrupção. Mas se você tem um novo nascimento, esse Cristo em vós vai passar lá, ele vai dar uma passeadinha lá na sepultura. Eu estava pensando, para fechar aqui, essa semana, eu tenho um pé de ipê branco no fundo do mato ali, do quintal. Pé de ipê branco. Coisa linda, parece uma neve, assim, tudo aquelas... Coisa maravilhosa, ipê branco. Aí eu estou andando na cidade, os ipê branco, tudo também com as flores. Aí eu fiquei pensando, mas por que o amarelo não está com suas flores, o rosa, o pink, eu não sei, e tem mais cores? Por que só o branco? Parece que tem uma campainha de Deus. Fala, ó, ipê branco, agora é a tua vez. Levanta, ipê branco. Dá suas flores, ipê branco. Uma trombeta, alarido, a mensagem do profeta, voz de arcanjo na noiva. E quando a noiva falar, a trombeta de Deus soará. Levanta você que dorme. E eles vão se levantar da sepultura. Nós que estivermos vivos seremos transformados. E vamos subir num abrir e fechar de olhos. Aleluia, num momento só. Oh, que mensagem! Só o ipê branco. Naquele momento, é um relógio de Deus. Por que só o ipê branco? Os outros já floresceram já. Já, o amarelo? Acho que o pink também. Agora o ipê branco. É o tempo dele. A noiva tem o seu tempo, amém? E tudo aquilo que eles escreveram dele, o Salmo 22, tudo aquilo que os profetas tinham escrito, Isaías, Jeremias, Davi, todos os profetas, eles estavam crucificando Jesus lá e cantando o Salmo 22 nas sinagogas. Você sabe o que diz lá no Salmo 22? Veja. Deus meu, por que me desamparaste? Deus, o Espírito Santo, desamparou a parte humana, para que a parte humana pudesse morrer. Mas a parte humana ficou na sepultura? Ficou? A sua parte humana vai ficar na sepultura? Não vai ficar. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo? Erga a mão. Estão todos entendendo isso?
É um quadro perfeito. Por que me desamparaste? Ali o Espírito Santo abandonou ele. Ficou só a parte humana. Deus meu, por que tu me abandonaste? Ou desamparaste? Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, eles transpassaram-me os pés e as mãos. Contudo, todas essas coisas ali, eles cantando em salmo ali embaixo no templo e crucificando a mesma pessoa do qual eles estavam cantando. Você sabe, irmãos, é perigoso nós estarmos aqui nesse culto, cantando, lendo a Bíblia, lendo a mensagem e crucificando ele novamente. Irmão Brana pregou essa mensagem: eu crucifico, como que é? Eu acuso. Eu sempre falo eu crucifico. Eu acuso essa geração por crucificarem a Cristo novamente. Oh Deus, diga, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E nós estamos aqui diante de um ato em memória a esse sacrifício. Amém? Quem está feliz nessa noite? Quem feliz mesmo? Ou nós estamos chorando, como os discípulos no caminho de Emaús? Nós devemos estar felizes. E mais feliz, sabe por quê? Quem sabe? Quem vai tomar aqui em memória do pão e do vinho? Quem é? Vamos ver. Quem vai tomar aqui? É o corpo de Jesus. É o corpo, a noiva é o corpo de Cristo na terra. E o profeta diz: grandes mestres religiosos, aqueles grandes homens, grandes mestres, contudo tão cegos, que eles estavam lendo os profetas, estavam cantando os cânticos, cometendo cometendo o crime que eles diziam que eles fariam. E a mesma coisa está acontecendo nesta noite. Em algum lugar está acontecendo a mesma coisa. Por isso vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ver quem eu sou, discernir o corpo de Cristo. Quem a lembra? É aquela pergunta que foi feita ao irmão Brana: quem é o corpo de Cristo? É a noiva. É você. Só vai tomar do pão e do vinho o corpo de Cristo. Amém? Por isso que você come da carne dele e bebe do sangue dele. Porque você é da mesma carne dele, do mesmo sangue dele, da mesma estrutura dele. Aleluia. Do mesmo osso dele. Amém. Vocês creem nisso? Ah, isso deve ser revelado em nós. Olha, você já viu um trator passar por cima assim? Serpentes, e o trator passa por cima assim, vai macetando tudo. Assim devemos ser nós. Porque o que mais tem é serpente para todo lado. Esses dias eu sonhei com a serpente e eu passando a mão na serpente. Dava um atrito na mão assim, como que temeroso. E ela gostando de palpar ela estava gostando. E eu temeroso. Isso me vem em sonho, às vezes eu falo, talvez possa aqui, mas tudo tem um significado. Tudo tem um significado.
mas você é uma pessoa habilitada por Deus para passar por cima de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra. Vamos agradecer. Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos não é para o mundo, mas é para aqueles que o Senhor chamou. E todos aqueles que o Senhor chamou, o Senhor justificou. E aqueles que o Senhor justifica, o Senhor glorifica. Paulo disse: aquele que ele predestinou, a esses chamou, e a esses justificou, e a esses também glorificou. Nós somos glorificar. É ser como a imagem de Deus. Uma coisa gloriosa, glorificada. Corpos glorificados, semelhante ao corpo dele. Ah, meu Deus, se nós pudermos ver isto, entender isto e crer nisso, não há portas do inferno que prevalecerá contra você. Você é vencedor. Você vai passar por cima de todos adversários. Você vai passar por cima de tudo. E ele disse: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedires vos será feito. A palavra falada é da noiva. E se ela é nossa, nós falamos no nome de Jesus Cristo. Se você entrou aqui com um problema, esse problema está te vencendo, justamente porque você não sabe que você é o corpo dele. Você está fraco, você está doente, você está dormindo, mas se você acordou agora e sabe quem você é, que você é o corpo de Cristo na terra, você ordena para esse demônio do inferno, pisa em cima dele e ele fugirá de vós. Você crê nisso? Como Moisés, que estava ali lastimando, chorando, desapontado, ele tinha palavra falada, ele era um profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. Aquele que crê num profeta em qualidade de profeta, tem galardão de profeta, tem espírito de profeta. Então você ordena esse demônio em nome de Jesus Cristo. Satanás, você está ordenado a sair do corpo, do espírito, da alma de todo filho eleito, em nome de Jesus Cristo. Haja cura e libertação e alegria da salvação. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém. Deus abençoe a todos.